Meus irmãos, bom dia. Nós fizemos uma alteração para essa semana. Ao invés de nós apresentarmos o ensino da Escola Bíblica Dominical, nós vamos, nesse domingo, especialmente, pregarmos em Malaquias, capítulo 2, versos 10 ao 16, e à noite faremos uma mensagem em João, antecipando o texto de João, que faz menção à ressurreição de Cristo, à Páscoa. Então eu queria que você reunisse com sua família nesse momento, abrisse sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículos 10 ao 16. Esse texto vai nos falar sobre a rejeição de Deus, a infidelidade. Nós temos visto que após o retorno de Israel para Jerusalém, liderados por Esdras e Neemias, e eles trouxeram o povo, cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém, e aquela comunidade que em outro tempo havia experimentado a idolatria antes do exílio, agora aquele povo ali em Jerusalém experimentava a indiferença pós-exílio. Se num tempo, então, Esdras e Neemias tiveram que trabalhar para combater a idolatria do povo de Israel, uma vez restaurado o povo, agora a idolatria se transformou numa indiferença em relação a Deus, em relação à sua merecida adoração. Temos visto que o livro de Malaquias, sobretudo, ele trata sobre culto a Deus. A maneira que nós nos aproximamos de Deus, seja nos nossos relacionamentos mais próximos, seja nos nossos relacionamentos com a igreja, com as pessoas, seja também na nossa adoração a Ele. Vimos no capítulo 1, versos de 1 a 5, a manifestação do amor incondicional de Deus para com o seu povo. Nos versículos de 6 a 14, vimos uma acusação da parte de Deus quando ele fala sobre sacrifícios impróprios, ou seja, o povo de Israel, na sua indiferença a Deus, apresentava sacrifícios que não eram adequados, apropriados, muito menos indicados na lei de Israel, o que representava a sua indiferença, o seu cansaço diante de Deus. No capítulo 2, verso 1 a 9, nós vimos uma acusação de Deus contra os sacerdotes infiéis. Possivelmente por causa dessa indiferença, o investimento financeiro no templo e em tudo que envolvia levou os sacerdotes a se corromperem e por causa disso a aceitarem toda e qualquer oferta e não a adequada para o culto, tomando para si uma boa oferta e entregando para Deus qualquer tipo de coisa, animais aleijados, cegos. E então o capítulo 2 de 1 a 9 tratou sobre a infidelidade dos sacerdotes. E nessa porção que nós vamos ler hoje e refletir, Malaquias, o mensageiro de Deus, ele vai tratar sobre a idolatria que realizava casamentos mistos e por causa disso quebrava a aliança com Deus pela prática do divórcio. Então o que Malaquias vai apresentar nessa porção da palavra é que tanto casamentos mistos quanto o divórcio, eles eram uma consequência da infidelidade a Deus, ou seja, a consequência de um abandono do próprio Senhor. Então, a rejeição de Deus, a infidelidade de Israel. Antes de nós entrarmos no texto de Malaquias 2, 10 a 16, é importante que a gente leia uma porção da palavra que está em Êxodo 34, versículos 10 a 16, porque esse texto, escrito por Moisés, ele é a base da argumentação de Malaquias. Por que o povo se tornou infiel? Por que o povo passou a fazer aquilo que não agradava a Deus, que Deus reprovava? E por que então isso ficou evidenciado como uma deslealdade, uma desonra a Deus? Êxodo 34,
que fala sobre a aliança entre Deus e Israel. A partir do verso 10 diz assim: faço com você uma aliança, Deus falando com Israel. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de você os amorreus, cananeus, hititas, ferezeus, os heveus, os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, Malaquias vai tomar como base nesse debate que se trava entre Deus e o povo de Israel, Deus argumentando que ele os ama incondicionalmente, mas o povo em momento algum reconhece o amor de Deus, em momento algum o povo de Israel olha à sua volta para perceber o quanto Deus cuida, quanto Deus é zeloso de Israel comparado aos povos vizinhos. E nesse momento então, com base na lei estabelecida entre Deus e Israel, de fidelidade, de obediência, de que Deus abençoaria o povo, operaria milagres à medida que ele obedecesse, mas eles deveriam não somente expulsar os povos inimigos, mas em nenhum momento compactar com eles. Deveriam trazê-los para sua casa, permitir que eles fossem influenciados pela sua religiosidade e pelos seus hábitos pagãos. Mas infelizmente a prática de Israel não foi assim. E nessa porção que nós leremos então de Malaquias 2, 10 a 16, nós percebemos que a acusação feita pelo Senhor no versículo 10 é pela quebra de 2 mandamentos de uma única vez. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que a sua própria vida. Isso significa ter o Senhor, ter a Deus e Yahvé como o Senhor de suas vidas. E também a quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás. Então, nós vamos olhar para essa passagem, vamos ler à medida que nós explicamos e aplicamos a sua palavra. Primeira questão é que a nação é acusada de romper essa aliança com Deus. E essa acusação está no verso 10. Ele parte de 2 pressupostos, ou seja, ele parte de 2 argumentos básicos. Não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus. A ideia aqui de que Israel está debaixo de uma geração, de um povo que tem uma aliança com Deus. São os descendentes de Jacó, os descendentes de Abraão, que têm uma aliança com Deus e que estão debaixo dessa paternidade, dessa filiação, são descendentes do filho da promessa que é Jacó. E que eles são todos criados pelo mesmo Deus, ou seja, eles são do mesmo pai, da mesma descendência, e são criaturas do mesmo Deus, ou seja, eles fazem parte de uma única família. E assim, como numa família que honra a Deus, que teme a Deus, eles deveriam caminhar em harmonia e debaixo da direção do pai desta família. Ou seja, a aliança quebrada, ela afeta a família diretamente e todos os seus relacionamentos. Então, Malaquias faz a acusação partindo desse pressuposto
de que, uma vez que Israel é filho do mesmo pai e criado pelo mesmo Deus, eles deveriam seguir o padrão de Deus nos seus relacionamentos, no seu culto ao Senhor, e por isso deveriam se submeter a Ele em toda a sua vida. E aí vem a acusação. Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Esse texto nós acabamos de ler em Êxodo 34, 10 a 16. Ele é muito amplo, porque ele fala entre a aliança de Deus com o povo, e a quebra dessa aliança, ela interfere em todo e qualquer relacionamento do povo de Israel. Uma vez que o relacionamento do povo com Deus ele é quebrado, todos os demais relacionamentos eles são quebrados também. Por isso que essa infidelidade, essa quebra da aliança, no versículo 10 ele termina dizendo que eles se tornaram infiéis uns com os outros. É assim a nossa vida. Todo e qualquer pecado, ele tem a sua origem numa quebra de relacionamento com Deus. Uma vez que o homem se torna infiel a Deus, ou uma vez que o homem é infiel a Deus, todo e qualquer relacionamento, toda a base dos seus relacionamentos, ele tem quebrado também, ele se torna infiel, seja com esposa, seja com patrão, seja com amigos, em tudo na sua vida, porque ele quebrou a aliança com Deus. Os seus relacionamentos na horizontal, ou seja, com os homens, será prejudicado também. Então nós vimos que essa quebra da aliança, ela afeta toda a vida do homem. No versículos 11 e 12, nós percebemos então a acusação de Malaquias sobre a infidelidade de Israel. A nação demonstra um descaso pela aliança ao tomar gentios pagãos em casamento e em vez de preservar a identidade nacional. Versículos 11 e 12. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, primeiramente aqui, duas palavras muitíssimo pesadas da parte de Malaquias. Aliás, são três. Primeiro, a afirmação: Judá tem sido infiel. É uma afirmação. E de que maneira? Ele aponta uma coisa repugnante, uma coisa inaceitável, uma coisa abominável, não aceitada por Deus. Tem sido cometido em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou, e de novo aqui ele volta ao tópico do capítulo 1, versículo 6. O filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me deve? Então, Israel está cometendo o mesmo erro novamente. Ele está desonrando ao Senhor, e praticamente é uma palavra que no versículo 6 é direcionada aos sacerdotes, mas agora é todo o povo. E com certeza por influência dos sacerdotes. Entendo que, uma aplicação bem prática aqui, quando aqueles que foram chamados por Deus para ensinar o povo, aqueles que receberam o ministério para expor a palavra, para ensinar a palavra, se corrompem, abandonam o relacionamento com Deus, distorcem a palavra, o povo sofre consequências. Deus havia prometido aos sacerdotes que eles perderiam o seu ministério e que eles seriam envergonhados ao longo da história diante do povo, ou seja, eles perderiam a sua linhagem, perdia, a sua descendência perderia então o ministério pela sua infidelidade. E a consequência daqueles que seguiam os sacerdotes é também serem amaldiçoados por Deus, porque então agora que ele se dirige não somente aos sacerdotes, mas todo o povo que ouvia e seguia esses líderes. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres
que adoram seus deuses, que adoram deuses estrangeiros. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, há um esclarecimento sobre o que Malaquias está dizendo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, a consequência dessa infidelidade do sacerdote agora viria sobre todo o povo. A aliança foi quebrada, a identidade nacional do povo foi corrompida. O povo, então, havia desprezado a aliança feita pelo Senhor a partir desta prática, com casamentos, com pagãos, idólatras, ao invés de preservar a identidade de Israel. E a questão aqui, que o texto vai falar profundamente sobre a traição e também o divórcio, não é? E o adultério e o divórcio, né, como uma consequência da infidelidade a Deus, ou seja, a relação com Deus é corrompida, né, uma vez que os sacerdotes e o povo fizeram descaso da aliança com Deus. A manifestação na vida prática de Israel e de Judá é exatamente o abandono da palavra e a prática daquilo que Deus orientou a não fazer. Casar-se com pessoas pagãs, idólatras, porque eles seriam certamente influenciados. E nós vemos de maneira muito particular o exemplo do rei Salomão, o exemplo negativo de Salomão, que em 1 Reis nós vemos que ele fez aquilo que era desagradável, que Deus não se agradava, porque ele teve muitas mulheres, não é? Então não foi algo agradável a Deus. Então o abandono da palavra levou o povo a essas práticas. Então fizeram descaso da aliança com o Senhor. A consequência disso é que todo o povo sofreria consequência. E a oração de Malaquias no verso 12 afirma isso: que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Nós vimos que o culto a Deus, ele permanecia, né? A formalidade, a religiosidade, a manifestação externa acontecia, mas sem o coração. A indiferença era uma marca do culto de Israel. Então, ainda que as pessoas estivessem oferecendo culto, levando os animais, oferecendo sacrifício, o seu coração distante de Deus, como evidência, seria avaliado para que então o homem fosse lançado fora do meio do povo. Essa é a oração de Malaquias, ainda que ele estivesse levando oferta ao Senhor. Essa oferta que nós já vimos nos versículos anteriores, que ela estava sendo rejeitada, que Deus até mesmo desejou que as portas do templo fossem fechadas, para que não mais oferecessem as suas ofertas indevidas ao Senhor. Então, o primeiro tópico aqui, esse descaso pela aliança, né, essa infidelidade do povo manifestada por casamentos mistos, né, judeus casando com gentios pagãos. E uma coisa importante aqui, esse casamento misto que se refere no versículo 11, não se trata de um casamento interracial, ou seja, como se fosse um brasileiro sendo impedido de casar com uma mulher americana. Não se trata disso. A questão aqui era a fidelidade a Deus, é a quebra do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos exemplo em Êxodo de que, juntamente com o povo de Israel, no Êxodo, na saída do Egito, muitos vieram, muitos gentios, aqueles que não são judeus, também saíram da terra do Egito, mas eles se submeteram à lei de Israel.
né? Eles participaram da circuncisão, eles fizeram tudo aquilo que era exigido, eles se submeteram a Deus. Então, a exigência deles aqui é amá-lo mais do que todas as coisas, é tê-lo como Senhor, como primeiro em sua vida. Então, o que se aplica aqui à acusação, a manifestação da infidelidade de Deus, ela é evidenciada por casamentos mistos, pessoas que amam a Deus com pessoas que adoravam falsos deuses. E aqui, quando diz o verso 11, com mulheres que adoravam deuses estrangeiros, em outras versões trazem a ideia de que mulheres filhas de deuses pagãos, ou seja, que eram dedicadas, que serviam, que adoravam outros deuses. E a recomendação da lei é que eles tomassem cuidado com isso, porque uma vez que eles abrigassem suas casas, que recebessem essas mulheres, eles seriam influenciados e também cultuariam a esses falsos deuses. Então, o casamento misto, ele se enquadra num jugo desigual. A aplicação prática para nós, que se um crente, alguém que ama o Senhor, que se casa com uma pessoa que não teme a Deus, que tem não somente uma prática religiosa diferente, mas que ela não se submete ao senhorio de Cristo, em algum momento, levando em consideração a prática familiar, o relacionamento esposo-esposa. E aliás, esse texto ele é exatamente sobre a importância da família. Uma vez que esposo e esposa, para caminharem juntos, eles precisam em algum momento ceder. Nós sabemos disso. O casamento ele é sempre outrocêntrico. Não é? O marido ele pensa em agradar a esposa agradar o marido, um pensando no outro. Sendo assim, se um homem crente casa com uma mulher não crente ou vice-versa, em algum momento o aspecto da idolatria, o aspecto de adorar outro Deus vai influenciar e vai pesar. E como eu disse, é exemplo de Salomão, o elo mais fraco ele tem um peso muito grande. Foi por isso que Salomão ele cometeu muitas falhas. Ele sacrificou crianças a ídolos, ele estabeleceu postes ídolos, ele construiu templos para Deus das suas concubinas, ele fraquejou. Então, isso aqui a Bíblia caracteriza como um jugo desigual, né? Casamentos mistos, onde a quebra do primeiro mandamento é evidenciada. Segundo, a nação demonstra descaso pela aliança ao tornar comum a prática do divórcio, o que fecha os ouvidos de Deus às súplicas da nação. Então, dos versículos 13 ao 16, a gente vê essa desonra evidenciada agora, não somente pelo casamento misto, mas pelo divórcio. Então, Deus, ele tapa os seus ouvidos por essa prática. Versos 13 ao 16. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. A ideia aqui, alguns escritores consideram que seriam as mulheres abandonadas que estavam lamentando, chorando no altar de Deus, e por isso as ofertas dos homens eram rejeitadas. Mas o texto, de acordo com o contexto, deixa claro de que havia um lamento, uma consciência pesada, um remorso da parte daqueles que praticavam o pecado, daqueles que se aproximavam de Deus em pecado, e por isso havia choro, né, na intenção de que através das lágrimas as suas ofertas poderiam ser aceitas pelo Senhor. Mas então eles enchiam de lágrimas no altar, né, e gemiam, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Por que Deus tem rejeitado as nossas ofertas? Verso 14 responde, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. A grande questão aqui, de novo, a ênfase na quebra da aliança, ela repousa sobre a decisão do homem. Você não cumpriu com a promessa de fidelidade.
embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então, nós temos que entender de que, podemos dizer assim, que o fabricante, o criador do casamento, ele é aquele que se coloca como testemunha, e Malaquias vai dizer isso, que o próprio Deus se colocou como testemunha entre o casal, entre o esposo e a esposa. E o homem então não cumpriu com a sua palavra e sendo fiel à sua companheira, à mulher da sua juventude. Ele a abandona, ele a deixa por qualquer motivo, ele despreza a aliança que ele tem com ela, ele despreza de que o próprio Deus, ele é o autor do casamento, e que ele mesmo disse que ele odeia o divórcio, de que há uma conexão aqui com Gênesis, de que quando Moisés espera de que aquilo que Deus uniu não separa o homem. O homem ele se coloca em uma condição de infidelidade de Deus quando ele abandona a mulher da sua juventude, aquela que foi dada como companheira. Houve um acordo, um pacto matrimonial. Vivemos dias onde o casamento ele se tornou um contrato, mas à luz da palavra de Deus, o casamento ele é uma aliança, ele é um pacto onde o Senhor é a própria testemunha. Não está falando de sacerdotes aqui, não está falando do povo presente e aplicando para os nossos dias. Não está primeiramente falando de pastores da igreja presente, embora isso é fundamental, isso seja fundamental, mas está falando do próprio Deus. É Deus que instituiu o casamento. Se Deus considerasse a possibilidade do divórcio, Deus teria criado várias esposas para Adão. Mas ao procurar Noé alguém que fosse uma companheira idônea para acompanhar Adão, ele viu que não tinha. Então ele fez do próprio homem a companheira que se chamou Eva. Por isso ele disse: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então não foi levantado desde o início que o homem tivesse várias mulheres. Então a prática do divórcio aqui, ela é também uma causa de Deus não ouvir as orações do povo, não aceitar as suas ofertas, né? E também demonstra uma desonra, um descaso muito grande. Por isso Deus rejeita a infidelidade. Algumas considerações sobre esse texto, que fala com muita clareza sobre a abominação do divórcio. No verso 15 e 16 ele fala assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque desejaram uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então ele confirma aqui a intenção de Deus, que ele tivesse um povo separado. O aspecto do casamento ele tem um aspecto de santidade. É no casamento que é refletido a unidade e a diversidade que há na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele afirma: tenham cuidado, há uma advertência aqui: ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E verso 16: eu odeio o divórcio. Uma palavra muito forte aqui. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Agora aqui o divórcio ele é comparado, ele é colocado no mesmo nível, no mesmo patamar de um homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. O ato da violência é tão ruim quanto a prática do divórcio. Então nós percebemos que ao lidar com a infidelidade de Israel, com a indiferença do culto a Deus, várias manifestações acontecem. Eles oferecem qualquer tipo de oferta, animais cegos, aleijados, qualquer coisa para Deus serve. Percebemos os sacerdotes se corrompendo, aceitando qualquer coisa para terem benefícios próprios. E aqui nós percebemos como evidência de uma quebra do relacionamento com Deus,
casamentos mistos, o povo de Israel se colocando em julgo desigual, a prática do divórcio, aquilo que Deus afirma odiar. Então, quais aplicações práticas para nós à luz disso? Essa palavra é para casais, mas é também para aqueles que almejam, desejam se casar. Primeiro, o divórcio nunca foi e nunca será a opção de Deus. O que nós vemos hoje em dia é que há uma facilidade para que essa aliança, esse pacto, esse compromisso entre esposo e esposa seja desfeito. Então, é possível que um casal se divorcie pela internet. Você não precisa da presença de ninguém para que o seu casamento seja desfeito. Então, mas embora haja essa facilidade, Deus nunca nos aconselhou o divórcio. Ele disse que odeia. Ele considera um ato de infidelidade. E segundo, a ideia de que o homem precisa ser feliz a todo custo. E muitas vezes o casamento é visto como uma pedra de tropeço para a minha felicidade. O que leva então o homem a se tornar como uma criança, um adulto infantilizado. Homens e mulheres infantilizados, onde em um momento que a sua vontade ela é confrontada, o desejo do seu coração é confrontado, ele é levado a pensar então em abandonar aquilo. Ele decide então seguir outro caminho, ao invés de enfrentar o problema. De novo, o divórcio nunca foi e nunca será uma opção de Deus. Segundo, que nós temos que refletir. Ninguém disse que o casamento seria sempre fácil e sem problemas. O homem, após a queda, ele lida com o seu coração pecaminoso. Ele lida com uma inclinação de não agradar a Deus. É por isso que Jesus veio, para que nós tenhamos esperança, para que, uma vez que o Senhor edifica a nossa casa, edifica a nossa vida, se torna o centro da nossa vida, o centro do nosso lar, o Senhor pode trazer mudanças, pode trazer perdão, arrependimento, graça ao casal. Mas o Senhor não disse que temos uma vida perfeita. Então, temos que considerar isso. E, normalmente, quando um casal se divorcia, os problemas existentes no casamento anterior, ou podemos dizer, no verdadeiro casamento, que é o primeiro, eles nos próximos relacionamentos. Ou seja, aquilo que o marido e a esposa reclamavam, eles vão vivenciar no próximo relacionamento. Porque as dificuldades continuam, o coração pecaminoso é o mesmo, as inclinações do homem são sempre as mesmas. Então, qual é o caminho de Deus? Perdão, arrependimento, caminhar aos pés da cruz. E terceiro, Malaquias fala o tempo todo, cuidado, tenha bom senso, porque ele diz que a infidelidade do casamento, ela reflete uma infidelidade a Deus como Criador. Nessa banalização do casamento, nesse desprezo pela união entre esposo e esposa, que é a única forma correta, bíblica, de casamento, que nós podemos dizer: casamento é a união entre macho e fêmea, homem e mulher. A infidelidade no casamento, ela reflete um relacionamento com Deus quebrado, com aquele que é o Criador de todas as coisas, com aquele que é a testemunha do casamento. E Deus odeia tudo isso. Então, Deus está tratando do seu relacionamento com Israel, que foi rompido, que embora houvesse a prática do culto, a indiferença, um culto de qualquer maneira era apresentado, e isso se evidencia por esses pecados. Casamento misto, julgo desigual, divórcio, o qual o Senhor abomina, Deus odeia. Então, meus irmãos, aos casados, devemos investir no nosso relacionamento. Devemos cuidarmos uns dos outros,
trabalharmos para que o Senhor seja o centro do nosso casamento, nunca a nossa vontade. Sempre procurarmos nas Escrituras o caminho para lidarmos com os problemas que vêm. E aos solteiros, lembre-se de sempre estarem atentos às ciladas, às armadilhas que o Senhor, que o nosso inimigo pode trazer. Na exortação trazida por Moisés lá na lei, diz que há o perigo de uma armadilha. Não é? Os versículo 12, 34, 12 diz: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Uniões feitas sem a graça de Deus não somente se tornam armadilhas, mas um problema para a vida toda. Versículo 16 de Êxodo 34 diz: e ao escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, aos solteiros, primeiramente, sirvam a Deus. Tenho certeza de que vocês servem a Cristo. Tenho convicção disso. Não esperem, não almejem mulheres de Deus, se vocês mesmos ainda não são homens de Deus. E em segundo lugar, busquem nos arraiais do Senhor. Busquem no aprisco de Deus. Busquem na família de Deus. Busquem no meio do povo de Deus mulheres piedosas, mulheres crentes que amam a Deus. E eu vi nessa semana, para concluir, sobre um documentário sobre Billy Graham, um homem chamado por Deus para ganhar multidões para Cristo. Quando ele encontrou a sua futura esposa, chamada Ruth, uma mulher piedosa de oração, aquela mulher que permaneceria com seus filhos num período de 3, 4, às vezes 6 meses sem a presença dele, enquanto ele estava em conferências evangelísticas. Ele olhou para aquela mulher, para aquela jovem, procurou seu pai e disse: a sua filha será a minha esposa. Mas ele orava a Deus para que tivesse uma companheira que o ajudasse a desempenhar o chamado que Deus lhe deu. E aquela mulher, ela sem dúvida alguma foi capacitada por Deus para que Billy Graham tivesse a influência e fosse considerado o pastor dos Estados Unidos, o capelão dos presidentes, e tivesse uma vida de serviço ao Senhor. Então, meus jovens, cuidado, não se iludam, estejam atentos às orientações de Provérbios, com a mulher adúltera, a mulher que lisonjeia, que elogia com os lábios, que são atraentes, mas o final é trágico. Orem, temam a Deus, esperem no Senhor, orem não por namoradas, mas orem por esposas, e aqueles que estão casados conduzam as suas famílias a servir o Senhor. Uma palavra aos homens: sejam pastores da sua casa, sejam líderes, conduzam os seus filhos a Deus, conduza, esteja atento às necessidades das suas esposas, ouçam os seus pecados, as suas lamudas, as suas dificuldades, caminhem juntos aos pés da cruz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.